Irmãos, vocês vão ter que me aguentar um pouquinho mais aqui hoje. O pastor José de Oliveira não pôde estar aqui conosco, mas, pela graça do nosso Deus, hoje nós vamos meditar um pouquinho na palavra dele. E eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 5. Nós vamos ler os primeiros versículos desse capítulo, do versículo 1 até o versículo 11. Eu vou ler na versão NVI. Assim diz a palavra do nosso Deus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor, que essa palavra que nós vamos estudar, que esse trecho, Senhor, da Tua palavra, Senhor, da Bíblia Sagrada, que nós já lemos várias vezes, ó Pai, nós já ouvimos muitas vezes essa história, Senhor, essa passagem, que mesmo sendo algo que nós já lemos e ouvimos várias vezes, que hoje nós possamos aprender um pouco mais de Ti. Que como, Senhor, nós sabemos que a Tua palavra se renova, Senhor, que essa noite ela se renove nas vidas de cada um, Senhor, na vida de cada um que está ouvindo a Tua palavra aqui, Senhor Jesus. Usa-me como um instrumento nas Tuas mãos, para a Tua honra e para a Tua glória, em Teu nome. Amém. Irmãos, eu quero meditar nessa passagem, quando Jesus começa a chamar os discípulos. O tema que ainda está escrito lá, em Lucas 5, está escrito: Jesus chama os primeiros discípulos. E eu quero fazer algumas análises com vocês, bem rápido, porque eu não consigo ser muito demorado nas minhas meditações, nas minhas reflexões. E eu queria te lembrar que Jesus chamou os primeiros discípulos. Nós continuamos sendo os discípulos. E esse chamado
continua para nós. Mas eu queria atentar por algumas coisas que nós podemos ver nesse texto. A gente viu que Jesus estava ali rodeado por uma multidão enorme que estava prendendo ele, estava comprimindo ele, como nós lemos no versículo 1 aí. Ele estava chegando ali perto do lago de Genezaré, mais conhecido como Mar da Galileia. E eu entendo que mar para um lago não é um nome muito correto, né? Apesar dele ser muito grande, é um lago. Dizem que é muito bonito, rodeado por montanhas. Esse é o pano de fundo para essa passagem. Jesus perto desse lago grande, rodeado por colinas, por montanhas, uma praia ali, e a multidão chegando em Jesus, sedentas por ouvir o que Jesus tinha a dizer. E Jesus, o que ele faz? Ele tem uma estratégia muito interessante. Pega, senta num barco, vai um pouquinho para dentro da água. Isso vai fazer com que as pessoas deixem de apertá-lo ali, porque a água vai limitar o povo de chegar perto dele. Vai conseguir falar com mais pessoas. Dizem que a água é um microfone natural, né? As ondas ajudam a levar o som, mais pessoas iam conseguir ouvi-lo. E ali ele prega, é ouvido por muitas pessoas que queriam ouvir o que Jesus tinha a dizer. As pessoas estavam seguindo a Jesus não porque ele poderia dar dinheiro, ou eles estavam sedentos do que ele falava. E nós lemos na palavra que quando ele falava, as pessoas ficavam maravilhadas e queriam ouvir mais daquilo. Esse era o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois dele pregar, depois dele saciar essa sede de palavra das pessoas, ele convoca, né, aqueles pescadores para pregar, ou para pescar novamente. E quando ele chama esses pescadores para pescarem, e aí é nesse ponto que eu quero começar a fazer algumas análises. Que algumas coisas são quebradas, algumas coisas são desfeitas. E é nisso que se baseia o tema, coisas quebradas. Lá no versículo 6, nós começamos a ver que a primeira coisa que foi começada a se quebrar. No versículo 6 está escrito assim: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Eu queria atentar para vocês que alguns detalhes desse milagre que Jesus operou. Eles já estavam no final da pescaria deles. O horário que Jesus estava ali, que eles estavam começando a pregar, eles já tinham feito o turno deles. Eles já estavam lavando as redes para guardar, porque eles já tinham feito o turno deles. Tanto é que a gente vê num dos versículos que Simão fala: a gente já passou aí a noite tentando pescar e não pegou nada. Eles trabalharam a noite toda e não conseguiram pegar nenhum peixe. Eles já estavam no limite deles. Sabe quando é aquele dia de trabalho cansativo que você não quer saber de mais nada, você quer ir para casa, você quer
tomar um banho, descansar, comer e pronto. É mais ou menos nessa situação que os pescadores estavam. Eles passaram a noite toda tentando pegar alguma coisa e não conseguiram nada. Ali era o limite do homem. E nós podemos ver que o limite do homem é uma oportunidade para Deus. Os homens já tinham feito tudo o que podiam nas limitações e na força deles. Chegaram ao seu limite. Naquele ponto, apareceu uma oportunidade para o nosso Deus. E no versículo 4, nós vemos Jesus falando: vá para as águas onde as águas são mais fundas, lancem as redes para a pesca. No limite do homem, onde o homem achava que já não poderia acontecer mais nada, Deus vai e opera. E ali a gente viu que opera de uma maneira tão grande, tão maravilhosa, que as redes deles não estavam preparadas para aquilo. Foi tanto peixe que as redes começaram a se romper, a se rasgar. O milagre de Deus foi maior do que um dia normal de trabalho deles. O equipamento deles, tanto as redes quanto os barcos, não estavam preparados para o tamanho daquele milagre. Ali a gente viu, falando que as redes começaram a se rasgar e os barcos começaram a afundar, chegaram a ponto de começarem a afundar. Olha o tamanho desse milagre que aconteceu a partir do limite do homem. Esse milagre exigiu ação quando o objetivo parecia impossível. E que ação que foi essa? Eles precisaram ir. Jesus falou: vamos pegar o barco e vamos. Ele não fez os peixes saírem da água e irem até eles. Eles precisaram ir até o ponto que Jesus falou, onde que as águas eram mais fundas, e lançarem as redes. Esse milagre exigiu uma ação. Uma ação que até parecia de um objetivo que parecia impossível. Eles passaram a noite toda jogando a rede e não conseguiram pegar nada. Ele falou assim: eu vou lá de novo, vou jogar de novo para não pegar nada. Parecia impossível. Mas precisou, para o milagre acontecer, precisou uma ação ser feita. Precisou de um trabalho ser feito. Mesmo quando o cansaço, a fadiga deles pedia outra coisa, pedia descanso. Os homens estavam cansados do turno de trabalho deles. E eles estavam precisando de descanso. Mas precisou também desse trabalho ao invés do descanso. E também precisou de fé. Porque todas as circunstâncias apontavam para o contrário. Quais eram as circunstâncias ali? Eles jogaram durante horas a rede e não pegaram nada. Por que dessa vez eu vou jogar e vou conseguir alguma coisa? Pela fé, uma fé que foi exigida para acontecer esse milagre, eles puderam jogar e conseguiram ver o milagre. O que esse milagre demonstrou para os homens e para nós hoje? O senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor sobre tudo, sobre todos, sobre a natureza. Ele fez com que os peixes fossem até as redes. Demonstrou também um cuidado do nosso Deus pelas nossas necessidades. O que seriam daqueles homens com uma noite sem ter pescado nada? Eles viviam daquilo e eles estavam voltando do turno de trabalho deles com as redes vazias. A gente pode ver, através desse milagre, o cuidado de Deus
pelas nossas necessidades. Como eu falei, o poder de Deus sobre a natureza. Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. O poder de Deus para abençoar é maior que a nossa capacidade para conter a bênção. Tenho certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo podia ter trazido muito mais peixes do que ele trouxe. O que ele trouxe já foi quase impossível deles levarem, porque foi tanta coisa. O poder do nosso Deus é muito maior do que nós temos de receber bênçãos. A gente tem que sempre ter em mente isso. E, às vezes, nós ficamos... o nosso lado egoísta de ser humano, de querer as coisas boas só para nós e não querer dividir isso com alguém, é mais aflorado. Mas nosso Deus tem um poder para nos abençoar muito mais daquilo que nós podemos conter, que nós podemos receber. É pensar assim, eu tenho uma jarra ou um vaso, alguma coisa assim para pegar água. Eu estou precisando de água. Deus tem os mares para distribuir. Por que eu vou ficar preocupado se tem água para mim, sendo que Deus é dono de todas as coisas? O poder de Deus para abençoar é maior que a nossa capacidade para conter a bênção. A primeira coisa, então, que a gente viu, que se quebrou, ou se rompeu, ou ficou diferente do que era, foi a rede aí e os barcos. E eu quero passar por um outro ponto que foi quebrado, que foi transformado. No versículo 8, diz assim: Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. O que será que isso, que a gente pode entender que isso aconteceu? Que reação estranha foi essa? Foi nesse ponto, foi quando ele viu isso, que ele se dá conta que ele está na presença do Senhor, de Deus. E aí, nesse ponto que ele fala, eu sou um pecador, você é Deus, eu não sou digno de estar na sua presença. Aí a gente consegue ver a contrição de Simão Pedro. A gente vê nessa passagem toda, a gente vê um pouco da sua falta de fé. E eu quero voltar no versículo 5 e analisar um pouquinho do que Simão Pedro falou, assim: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Irmãos, dá para ver assim que ele não queria fazer aquilo. Ele não acreditava que isso era possível. Falou assim, eu só vou fazer porque é você. Se fosse outra pessoa que estivesse falando, eu não faria, não. Estava ali caracterizado uma falta de fé em Simão Pedro. Mas depois que ele viu isso, viu o milagre, ele se arrependeu e ele reconheceu que era o Senhor. A reação dele foi que ele estava reticente no começo. Ele até tentou argumentar com Jesus, falou assim, a gente passou a noite toda jogando a rede e não pegando nada. Mas depois ele se arrependeu, entendeu na presença de quem que ele estava.
Lá em Apocalipse 2, no versículo 5, está escrito assim: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Simão Pedro aí, ele entendeu qual que foi o erro dele, ele se arrependeu e reconheceu de que ele estava à frente, ele estava se deparando com o Senhor nosso Deus. Aí a gente pode ver um homem que foi contrito, que foi quebrado. A falta de fé foi transformada em um reconhecimento que estava na presença do Senhor. Nós vemos essa segundo personagem, segundo ponto que foi quebrado, que foi transformado. Outra coisa que foi quebrado, que foi desfeito, a gente vai ver lá no versículo 10. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então a gente vê aí que existia uma sociedade de pescaria. Simão Pedro, Tiago e João. E a gente pode até fazer dar uma pequena viajada. Já pensou que empresa de pescaria eles poderiam se tornar com Jesus ajudando eles? Seria uma das maiores peixarias do mundo, hein? Já pensou? Sempre trazendo essa imensidão de peixes, monopolizando o mercado, porque como eles conseguiriam mais, conseguiriam vender por um preço melhor, eles iriam assim, dominar a região com Jesus ajudando eles desse jeito. Mas uma declaração mudou tudo aquilo. Toda essa viagem aí que a gente fez, não sei se algum deles pensou nisso, mas teve uma declaração que acabou com tudo isso. Lá no final do versículo 10. De agora em diante, você será pescador de homens. Nessa frase, acabou quebrando, acabou se desfazendo a sociedade deles, que era algo que daria até para se pensar no futuro, de crescimento, acabou naquele momento, da pesca de peixes para a pesca de pessoas e de almas. A gente vê que o Senhor estava pensando muito nas pessoas. O mais importante para o nosso Deus são as pessoas. E qual que foi a reação deles para esse chamado de Jesus? De agora em diante você será pescador de homens. Qual que foi a reação deles para essa sociedade que foi desfeita naquele momento? No versículo 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eles se submeteram ao que Jesus tinha pedido, ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles viram lá, tiveram um milagre na frente deles, puderam ver algo tão próximo, tão palpável, reconheceram o senhorio do nosso Senhor e se submeteram à direção e ao chamado do nosso Deus. Aí nós podemos ver essa sociedade sendo desfeita e eles se submetendo ao chamado de Jesus. Para concluirmos, irmãos,
queria que você pensasse. O que você deve deixar para se submeter ao chamado do nosso Deus? Esses homens aqui deixaram o trabalho, deixaram a rotina deles e se submeteram à vontade do nosso Deus. Será que você tem ciência do que você deve deixar para conseguir se submeter à vontade de Deus para a sua vida? E existem vontades de Deus específicas para você, e existem vontades de Deus, e a vontade de Deus para a nossa igreja é que a igreja seja um instrumento para pescar almas. Você ser um pescador de almas. Será que você se permite que Cristo faça de você um pescador de almas? Será que você consegue identificar as coisas que você deve deixar, abandonar para se submeter ao chamado de Deus para a sua vida? Tanto o chamado individual quanto ao chamado coletivo. Nosso chamado coletivo é ir e fazer discípulos, ir e pescar pessoas, pescar almas. O que será que atrapalha você a seguir esse chamado do nosso Senhor Jesus Cristo? Vergonha, incapacidade, achar que se achar que é incapaz de falar, se achar que as pessoas não querem ouvir. Nós devemos fazer a nossa parte. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Mas nós devemos fazer a nossa parte, que é levar a palavra. Amém? Que você possa meditar nessa palavra e lembrar de que nosso Deus nos chama a todos nós, para sermos pescadores de almas. Amém?